Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com outro tema da mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o poder da visão profética para os cristãos, em especial os de Jerusalém, e hoje contra o espírito do anticristo. Como que isso pode nos ajudar? E eu convido você, se você não fez ainda, a se inscrever no meu canal, nos ajude, deixe no final, deixe aí o seu like, o seu gostei, o seu comentário de edificação e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e vamos abençoar a vida das pessoas. Naturalmente que esse tipo de mensagem ele é muito específico para ministérios proféticos, ministério de intercessão, ministérios de batalha espiritual, mas também a todo cristão que ama e deseja conhecer a mensagem da palavra do Senhor. A visão profética sempre foi fundamental para o povo do Senhor. Mas, infelizmente, na maioria das vezes não foi compreendida e, por isso, ela foi ignorada e desprezada, como é na boa parte hoje da cristandade. Israel sempre pagou um preço muito alto por isso, né? E a igreja hoje também. Né? A igreja odierna tem sofrido por causa disso. A visão profética é a visão de Deus. Fala o que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e lhe se abrem os olhos. Números 24:16. O Tanar hebraico, português, que é a Bíblia hebraica, traduzida pelos judeus ortodoxos, traduz assim: palavras daquele que ouve os ditos de Deus e sabe o momento em que Deus se irrita, que tem a visão do Todo-Poderoso, e quando deitado lhe aparece. Temos a BTX traduz que está ouvindo os ditos de Elohim, que conhece a ciência de Elion e contempla as visões de Shaddai, em sonhos com olhos abertos. A visão profética ela serve também para ser voz profética de Deus. Alguns vão ter visão profética e não serão chamados para ser a voz profética, mas podem ajudar muito o corpo de Cristo. O texto básico está em Provérbios 29:18. Ele diz, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Nós também temos aqui a tradução da Almeida Revista Atualizada. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O Tanar hebraico traduz, onde não há percepção divina, o povo se torna desenfreado, mas quem guarda a Torá será feliz. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, traduz, quando não há visão, o povo não tem freio. Feliz aquele que observa a lei. A Bíblia textual, a BTX, traduz, onde não há visão profética, o povo se desenfreia, mas quão bem-aventurado é o que guarda a lei. A King James Fiel traduz, onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. A palavra traduzida como visão profética, ou por visão, é kazone, que significa visão, visão profética, uma revelação, uma comunicação de Deus dada por um profeta, ou, no caso, o ministério de intercessão, que tem a voz profética. O termo kazon, ele vem significar ver, contemplar, perceber, por revelação, né? Portanto, kazon é visão especial, visão revelada por Deus, isto é, uma visão profética. Kazon é uma revelação profética, uma comunicação da vontade divina que orienta a nação, que orienta o povo do Senhor, que orienta a igreja, que orienta aqueles que buscam, né? Assim, sem essa visão, o povo perde o rumo moral e espiritual, como a gente tem observado. Assim, o termo profecia, nas traduções comuns, é de fato uma tradução interpretativa de kazon, cujo sentido literal é visão profética ou revelação divina, dada em visão. Literalmente, o texto hebraico pode ser traduzido na forma bem mais fiel ao original hebraico. Não havendo visão profética, o povo perece ou se descontrola, mas quem guarda a Torá, esse é feliz. Provérbios 29:18. Portanto, uma tradução literal do texto hebraico está mais de acordo com as traduções da King James e da BTX, como a gente leu anteriormente. A ausência de revelação divina leva à desordem social e espiritual, se você não tem uma direção de Deus, né? E essa revelação era sempre baseada na palavra do Senhor, sempre. Sem a visão profética, o povo perde o rumo e começa a introduzir em suas vidas o que vem do paganismo, o que vem da idolatria, o que vem do mundanismo, o que vem de tantos lugares. Onde há visão profética, a voz profética de Deus fala e orienta o povo na palavra de Deus para ser abençoado. A visão profética, a voz profética sempre é na Bíblia, né? A palavra do Senhor.
O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz, na tradução NVT, a nova versão transformadora. Enquanto a fidelidade à instrução da palavra de Deus traz felicidade e bem-estar. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas é feliz quem obedece à lei. Aí é na tradução da NVI, né, a nova versão internacional. Isso é um exemplo de voz profética. E por que o povo de Deus deve dar testemunho? Porque é necessário. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Quando nós damos testemunhos de Jesus, isto é, das curas, libertações que recebemos de Jesus, assim como das palavras que Jesus nos dá através da voz profética e da visão profética, que o Espírito Santo usa, os profetas ou o ministério de intercessão, ativamos o espírito de profecia para que mais milagres aconteçam na congregação, nas reuniões de ministério de intercessão também. Nos cultos, no discipulado, na ceia do Senhor, não importa, Deus sempre estará trazendo a revelação da sua palavra. Uma coisa é certa e verdadeira: a voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz profética é a voz de Deus. Com a voz profética, a bênção e bem-aventurança, porque ela exalta o senhorio de Jesus Cristo e traz a revelação, o ensinamento da palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Sem a voz profética, causa espiritual, heresias e pecados. É por isso que a gente vê aí muitas obras de feitiçaria, macumbaria dentro da própria igreja evangélica. Muito misticismo, né? Porque falta a revelação da visão profética, da palavra do Senhor. Sem a voz profética, a causa espiritual, heresias e pecados. Se prepare para levar a sério os avisos de Deus. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. O exemplo dos primeiros cristãos no século 70. No início do século, no ano 70 do nosso tempo. Na destruição de Jerusalém, no ano 70, da era cristã, quando os cristãos viram as tropas romanas cercando Jerusalém, se lembraram da profecia de Jesus em Mateus 24:15, escrita 10 anos antes, e Lucas 21:20. Isso ensino, especialmente do discipulado. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24:15-16. Mas quando virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que então é chegada a sua desolação. Lucas 21:20. Era sempre ensinado aos discípulos sobre a perseguição e a necessidade de vigiar e orar e se preparar. Discípulos têm que ser treinados para perseguição, para sofrimento. Não como estão sendo treinados hoje no Brasil, não é apenas uma vida tranquila. Quando chegar o momento de enfrentar situações mais adversas, os cristãos não estão preparados. A visão profética. Os cristãos, antes da destruição de Jerusalém, por meio de visão profética, em sonhos, visões e profecias, compreenderam que essa ocorrência se acercava. Jerusalém seria mesmo destruída e todos fugiram da cidade. Embora comentaristas e céticos modernos não acreditem nisso e acham que os historiadores exageraram, não tem como provar o contrário. E sempre vai aparecer gente querendo negar tudo. Já estou negando até a Bíblia, né? Não vai ser isso que não vão negar. Quando o sinal da visão profética, quando o exército romano, a 10ª legião, inesperadamente deixara a área por certo momento, e as atividades militares romanas haviam sido interrompidas, os cristãos, os judeus cristãos, entenderam que esse era o sinal da visão profética de Deus. Os judeus cristãos e os gentios que se converteram ali também, né? Eles provavelmente deixaram a cidade através dos portões dos essênios, possivelmente Tecoa, em Inon, e para o vale de Cedron. Embora seja provável que eles tenham evitado a estrada romana, houve uma série de rotas mais isoladas através dos vales e de outros caminhos abertos para eles. Esta foi uma rota de fuga usada antes, por exemplo, pelos reis Davi e Zedequias, e na planície ao sul de Jericó, o Buquiá. O historiador Eusébio de Cesareia registrou essa evacuação dos discípulos de Cristo em sua história eclesiástica, e também o historiador Epifânio registrou essa fuga. Dois historiadores registraram essa fuga. A maioria dos cristãos fugiram para a cidade de Pela, na Transjordânia, hoje é a Jordânia, onde se refugiaram. Nenhum cristão foi morto porque obedeceram à visão profética no momento em que Deus usou a sua voz profética nos cultos, nos discipulados, né? Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, foram mortos cerca de 1.100.000 judeus que se rebelaram contra Roma. Mas não há relato de cristãos mortos nesse episódio.
A visão profética trouxe o quê? Os ensinamentos de Cristo, se preparando para aquele evento. Alguns cristãos podem ter ido para Antioquia ou Alexandria. Essa evacuação mostra a obediência dos cristãos às profecias de Jesus e a sua fé nas providências de Deus. Isto é fruto dos ensinos no discipulado, eles eram preparados para isso. Os discípulos guardaram a mensagem na mente e no coração. E nenhum cristão foi morto por isso, pelo menos não tem esse registro disso. A ordem para sair de Jerusalém foi dada em visões proféticas, nos cultos, nos discipulados, e também, com certeza, pelos apóstolos que estavam vivos naquela época, como João, Filipe, Lucas, por exemplo, né, que estavam lá. Esse registra o fato de que nenhum cristão foi morto. Que você seja uma cristã, um cristão ou um cristão que ouve a palavra de Deus, que guarda em sua mente e em seu coração. Todos os cristãos podem, de alguma forma, ter visão profética. O apóstolo Paulo escreve: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 4:5. Isto significa que todos os cristãos podem, de alguma forma, ver a atmosfera da glória de Deus e os céus abertos sobre a sua vida, através da visão profética. Todos podem acessar a dimensão profética, através da visão profética de Deus, naturalmente guardados aí os níveis. Existem 3 tipos de profetas. Os profetas mensageiros, como foi Elias, Eliseu e João Batista. E isso, hoje, na igreja, nos ministérios de intercessão, de batalha espiritual. Profetas videntes, como Isaías, Jeremias, Ezequias, Daniel, todos os 12, né? Na igreja, todos os cristãos podem ser como profetas mensageiros e profetizarem. No ministério de intercessão, que é a voz profética, Deus concede os 2, porque são necessários. O que é preciso para alcançar a visão profética? Uma vida intensa de oração. A profecia é um dom do Espírito Santo e a visão profética exige uma maior intimidade com ele, através de uma vida intensa e diária de oração. Aquele cidadão, como muitos hoje, que a gente escuta até pastor falando que não gosta de orar, esses estão bem longe da visão profética. Como a maior parte dos pastores e dos crentes não gostam de orar, não tem como alcançar a visão profética. Não estão dispostos a pagar esse preço. É um preço de dedicação. Olha a vida dos profetas. Meditar visualmente na palavra de Deus é ao mesmo tempo em que participa do discipulado, ou está lendo a Bíblia. Você começa a ver pela imaginação, vamos dizer assim, você começa a ter na visão o que a palavra de Deus está falando, mesmo numa pregação, num vídeo como esse. Se fala do céu, você visualiza o céu, você vendo Jesus. Se fala de Jesus voltando, você visualiza em sua mente a volta de Jesus, e assim por diante. Da mesma forma, quando você assiste uma mensagem profética, ou uma visão profética, como um vídeo como esse, você imaginando Deus falando com você. Quando é mais profundo, aí então entramos naquilo que os profetas chamam de impactação. É quando você recebe a oração com o princípio de imposição de mãos, se possível, né, Hebreus 6:1-2, de um ministério que tem olhos espirituais de Deus, uma visão profética desenvolvida. E ele ora por você para que você possa acessar a visão profética, como Eliseu fez com seu discípulo de profeta. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. E o treinamento, quando se quer alcançar o nível 1, para que, quando de fato se pretende alcançar o nível ideal da visão profética, falar e entender o que Deus está falando e mostrando em nossos dias, sem cair em heresias, né? Sem treinamento, isso é impossível de ser alcançado. Assim, podemos dizer que há 3 níveis. O nível 3 é o básico, consegue entender e receber algumas visões proféticas, mas vai perceber que precisa de mais, mas a igreja toda pode alcançar esse nível. O nível 2 é o nível que consegue meditar visualizando a palavra de Deus, seja lendo ou recebendo a mensagem. E isso muitas vezes Deus vai trazer na sua vida, na vida do discipulado, da congregação, no culto. E o nível 1 é o nível da visão profética, em que Deus levanta através de treinamento e prática. Consegue fazer perguntas ao Espírito Santo e ver o que Deus orienta. Pela palavra. São instrumentos usados por Deus para ser a voz profética, para a igreja, para a sua congregação, a igreja no sentido geral. Para a cidade, o Brasil e para as nações. Esse nível é o dos profetas e dos ministérios de intercessão que Deus tem levantado em nossos dias e eles são muito necessários. É importante você entender isso para entender a resposta da próxima pergunta, que é uma pergunta que sempre me fizeram, sempre me fazem, e eu estou incluindo aqui, que é muito importante. A igreja verá o anticristo antes dele se tornar o iníquo, a besta sobre a terra, o 666 que fala João no Apocalipse? Essa é a pergunta.
Então vamos lá. Parte da resposta. A parte da igreja que está pregando e vivendo um evangelho misturado com dinheiro, política, festas pagãs, mundanismo, idolatrias e feitiçarias, misticismo, artes gregas, atividades seculares e envolvida com as coisas deste mundo, jamais conseguirá ver o anticristo antes dele se tornar a besta 666. Sim, é possível e somente parte da igreja com visão profética nível 1, aquela que alcançar, aquela que é usada pelo Espírito Santo como voz profética, antes de ser arrebatada, poderá, em visão profética, ver sim o anticristo. Como podemos ter certeza disso? Que é uma pergunta que você, naturalmente, vai estar pensando em fazer. Nós temos que ir na palavra, é sempre, eu digo, meus vídeos são baseados na palavra de Deus no original, ok? Então vamos lá. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas, os seus servos, os profetas. Aqui nós estamos dentro da Amós 3:7, na versão atualizada. A Corrigida Fiel traduz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Também temos a Bíblia de Jerusalém, a católica. Pois o Senhor Yahvé não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E também temos o Tanar hebraico, que é a tradução da Bíblia hebraica. Pois nada fará o Eterno sem o revelar a seus servos, os profetas. Também temos a BTX, traduzindo: assim Adonai Yud Re Vavre, não, tetragrama, não fará nada sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Também vamos aí traduzir a King James Fiel, famosa. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Coisa alguma, né? Que a maioria traduz a palavra hebraica dabar. Palavra, fato, ato, acontecimento, plano ou propósito. Aqui em Amós 3:7, dabar não se refere a uma simples palavra falada, mas aos atos, aos planos de Deus na história. Plano divino, propósito divino. Revelar traduz o verbo grego gaulau, significa desvendar algo oculto, tirar o véu de algo escondido. Ele aparece, por exemplo, em Gênesis 35:7, porque ali Deus se revelou a ele. Ou em Daniel 2:22, quando ele diz: ele revela o profundo e o escondido, né? O revela. Revelar uma visão ou entendimento profético, contextualmente, manifestar profeticamente. Profetas. Nabi, palavra hebraica que vem do verbo nabal, que significa profetizar sob a influência do Espírito Divino, aquele que fala em nome de Deus. A ideia de borbulhar ou transbordar no original hebraico, como uma fonte, implicando alguém que transborda das revelações divinas. Profeta é aquele que fala sob a influência do Espírito Santo, podendo incluir visões, palavras, símbolos, a visão profética, né? Nevim, profetas, pode ser entendido como os que recebem e comunicam visões proféticas, aquele que tem visão profética. Uma tradução expandida possível de Amós 3:7 poderia ser: pois o Senhor Deus não realiza nenhum plano sem antes manifestar a visão profética do seu propósito secreto aos seus servos, aqueles que têm visão profética. Então, o próprio texto em si já diz que ele revela quem tem, né? Assim, a igreja que tem visão profética, sim, ela vai ver o anticristo antes dele se tornar o iníquo, naquele que vai aparecer como enganador. E ele não vai precisar ficar esse chutômetro, todo mundo está chutando, é esse, aquele, não, ela vai ter certeza. Isso indica que sim, o Espírito Santo irá revelar quem é o tal anticristo em visão profética, para os ministérios de seus verdadeiros profetas e aos ministérios de intercessão com visão profética, pois ambos são voz profética de Deus. A visão profética identificando o espírito do anticristo dominando igrejas e até você. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Gosto muito dessa parte do versículo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, que é o espírito do anticristo.
Com tantas mudanças no mundo global, sistemas e estruturas estão em rearranjo e nações em completo realinhamento, mesmo que você não consiga perceber isso. E essas guerras estão mostrando isso. Existe um sistema anticristo que cada vez mais vai se opor ao Senhor Jesus Cristo e à verdadeira igreja, a parte da igreja saudável, e também a Israel, o ódio a Israel, o antissemitismo, né? Esse sistema sempre perseguirá o justo e, no fim, estabelecerá uma forma de adoração do anticristo, conforme a profecia do Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. E nos meus vídeos sobre o anticristo, eu explico esse texto no hebraico, especialmente de onde virá o anticristo, né? Se ele será judeu, romano ou árabe. O espírito do anticristo é responsável por emitir uma voz que afasta ainda mais as pessoas do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E pior, uma das mais poderosas armas do sistema espírito do anticristo para manter as pessoas cegas para o evangelho é a perversão sexual, a confusão dos gêneros sexuais, pedofilia, adultérios e coisas e tal. A sociedade abre-se para a perversidade sexual rolar solta, já está dominada pelo sistema do pensamento do espírito do anticristo, e a vontade de Deus já não será mais tolerada. A sociedade continua a se tornar cada vez mais sem lei. A corrupção nos governos, a violência e a proteção dos bandidos e gangues criminosos em geral, né, nos centros urbanos decadentes aos crimes da corrupção, da alta sociedade, a ilegalidade prevalecendo sobre a justiça e o crescimento do crime organizado. O espírito do anticristo vem mudando os tempos e a lei. E o engano está entrando na vida dos cristãos, que não conseguem mais perceberem isso. Então, a lei de Deus, corrompendo a própria lei que deveria ser justa aos homens. Os sistemas políticos estão se alinhando rapidamente com esses grupos religiosos ricos e de grande poder na sociedade, definindo: o anticristo será uma pessoa, um homem nascido de mulher que fará a vontade de Satanás. E se você quer saber mais sobre ele, eu tenho 2 vídeos aí recentemente publicados, né? Publicando de onde virá o anticristo e o outro falando sobre se ele será judeu, romano ou islâmico. O espírito anticristo é o poder satânico comandado pelos principados, designados para gerar o conjunto de conceitos que prepara a humanidade, a raça de Adão, tanto no nível físico como no espiritual, dentro do nível social, psicológico, ideológico, político, militar, econômico e religioso, para o recebimento do anticristo na nova ordem mundial. O livro apócrifo Assunção de Isaías associa Belial com o anticristo, e o profeta Naum, capítulo 1, versículo 11, cita o principado Belial como quem vai trazer o conselheiro de Belial contra o Senhor, o anticristo. Ele diz: de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial, Naum 1:11, na versão Almeida Corrigida Clássica. Como os principados no original hebraico realmente aparece o nome Belial e não perverso como nas nossas traduções, né? Ali fizeram apenas uma interpretação. Como os principados não trabalham sozinhos, certamente outros principados atuarão em conjuntos com Belial para trazer um anticristo. E não é o tema aqui. É um sistema demoníaco organizado e constituído por muitos componentes distintos, como filosofias inspiradas por demônios, falsos sistemas de crenças e falsas religiões que procuram fazer com que os ensinos de Cristo não sejam mais vistos como necessários para esta geração. Isto não é para nós. E nós vamos falar sobre um pouco mais dessa ação, mas no meio da sociedade, se Deus me preparar, me permitir, um vídeo falando: você já aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe disso. Tá vendo? Não perca esse vídeo, ele vai ser muito importante e profundo nisso. E especialmente quem vi aí o número de mais de 590 pessoas assistindo meu vídeo sobre o que está impedindo o aparecimento dele, então não deixem de assistir esse próximo. É um sistema demoníaco de estratégias e planos de Satanás, organizados para se infiltrar nos sistemas de crenças, igrejas cristãs também, especialmente na mente e no coração do povo de Deus e dos pastores, seus líderes. Então, o espírito do anticristo é um sistema diabólico, cuja tentativa de Satanás é fazer com que as pessoas, inclusive os frequentadores de igrejas, se tornem contrários aos ensinos de Cristo e dos seus apóstolos e profetas. Estamos falando mais dos ensinos bíblicos, não é? Muito importante isso. Como esse sistema age em nossa vida? Resposta: primeiro, ele estabelece uma fortaleza em qualquer área em que Satanás encontre um porto seguro em nossa vida.
Hoje em dia, o casamento, a vida do casal, é uma das áreas favoritas, também a vida financeira. E é por isso onde ele mais tem atuado, porque a maioria não recebe a luz de Cristo nessa área, achando que não precisam. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. 2 Coríntios 10:4. A palavra fortalezas em grego é a tradução da palavra okuroma, que significa castelo, argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar opinião e defendê-la. Defende com unhas e dentes, com garras, né? Ele não abre mão daquilo, mesmo que ele mostre a verdade na palavra. Preste atenção. Sempre que você fugir de receber a palavra de Deus em uma área da sua vida, não importa a desculpa que você dê, essa área já tem uma fortaleza construída e você não percebeu. O espírito do anticristo vem estabelecendo fortalezas em nossos pensamentos e até no que crer, no que aceitar. Uma estrutura anticristo está em ação desde o início dos tempos. É uma estrutura organizacional do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Eu tenho, acho que se não me engano, 8 vídeos estudando a ação desses principados e os seus subordinados. Da mesma maneira que o principal trabalho do anticristo será enganar as nações, o espírito do anticristo já está enganando os povos da terra e também parte das igrejas, levando-os à apostasia. Vamos conhecer as principais ações do espírito anticristo. Eu vou fazer apenas um resumo aqui, porque a intenção do vídeo não é aprofundar nisso aqui, pelo menos nesse vídeo. O espírito do anticristo veio abortar o propósito de Deus na vida do cristão, como fez com Adão e Eva. O espírito do anticristo é um sistema inspirado e conduzido por anjos caídos e demônios, que são os principados, potestades, dominadores, que são os governadores, e as forças espirituais do mal, que trabalha para roubar a mente dos nossos filhos, dos nossos netos, e abortar o destino de todo cristão. E você tem o livre-arbítrio, você escolhe servir ou não a Deus, né? A voz do espírito do anticristo, que ressoa e vai no sentido contrário à voz profética de Deus. Ela soa alto e claro, seja por meio da política com corrupção, como é o caso do Brasil, né? Infelizmente, cada vez pior, e implantando práticas que ofendem aos ensinos de Cristo, das clínicas e lei a favor do aborto, para sacrifício ao principado Moloque, por exemplo, das falsas estruturas religiosas a Baal, nos desvios da igreja, adotando práticas da feitiçaria, das ideologias políticas, isso é o trabalho de Baal, da televisão, da internet, da mídia imprensa, né, da mídia impressa e dos filmes de Hollywood, isso aqui é o trabalho de Belial. A mesma crise de identidade que Eva enfrentou no Jardim do Éden, os cristãos enfrentam hoje. Os crentes não sabem mais quem são em Cristo e qual o propósito de Deus em suas vidas. Infelizmente, estão todos perdidos. Todos é apenas uma hipérbole, né? Uma maneira de dizer que uma grande maioria das pessoas que estão aí perderam a visão da palavra do Senhor. A Bíblia se tornou um livro que mal leem, né? Vocês imaginam um povo que não conhece a lei da palavra do Senhor, não tem orientação. E os demônios usam essa ignorância para destruir os propósitos de Deus em suas vidas. É o que narra lá Oséias 4:6, né? Que o meu povo foi destruído ou está sendo destruído, conforme a tradução, por falta de conhecimento. Em resumo, o anticristo não poderá se manifestar até que a medida do pecado e a iniquidade da humanidade, a raça de Adão, esteja preparada para recebê-lo. E esse é um período ainda que a igreja está aqui. A permissão para sua ascensão estará relacionada com o grau de corrupção e maldade que prevalecerá no mundo. Quando a iniquidade atingir o seu ápice, o chifre pequeno surgirá e somente então a profecia se cumprirá. E podemos destacar as principais áreas de ataques do espírito do anticristo. Primeiro, eliminar a Bíblia Sagrada como palavra de Deus da influência na vida das pessoas nas nações, reduzindo-a a um mero livro de conto de fadas, desnecessário para a humanidade, raça de Adão. A ênfase, a Bíblia não é a palavra de Deus. E isso já está introduzido dentro da igreja cristã, onde parte dos mestres e crentes afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, há um ataque maligno negando a Bíblia. E as pessoas estão começando a pôr em dúvida isso. Assim, fazer com que não somente os incrédulos, mas também os crentes comecem a duvidar da Bíblia Sagrada. E comecem a escolher o que vão obedecer e o que não precisa mais obedecer. E logo, logo, não estarão obedecendo mais nada. Que na prática vai acontecer isso. Atualmente, cada igreja já possui um número espantoso de crentes que vivem assim. Um obedece, isso não precisa mais obedecer e não sabe que isso é obra do espírito do anticristo. Assim, por isso que eu digo, mais uma vez, você não deve perder o próximo vídeo falando sobre você já aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe disso.
Isso ainda mais será justificado pelo fato da Bíblia ter sido escrita por judeus, exceto Lucas e Atos. E isso tem gerado um antissemitismo muito grande. E a força dos governos hoje é contra Israel. Então, a Bíblia foi escrita por a maioria, por judeus. Inclusive, Jesus, Maria eram judeus, né? Descristianizar o mundo. Retirar os ensinos de Cristo da vida das pessoas, inclusive aquelas que se julgam cristãs. E para isso, seduzindo-as com ensinos e ideologias pagãs, ímpias, de forma que o evangelho do reino de Deus esteja bem misturado como uma salada de frutas com ensino demoníaco. Se você acha que eu estou exagerando, faça 2 perguntas para as pessoas. Ou 3, se você quiser se certificar mais. Primeiro, pergunta o que é reino de Deus. Pergunta para a maioria das pessoas. Pergunta aí, pastores, pode perguntar. Depois pergunta quais são os principais elementos do evangelho do reino de Deus. E depois pergunta quais são os 6 princípios básicos da doutrina de Jesus Cristo. Destruir, aí depois você me conta o que aconteceu. Destruir a estrutura da família, pai, mãe e filhos, criando novos conceitos de famílias que devem ser aceitos na marra por todos. Quem não aceitar não serve para o sistema. A estrutura é pai, o macho, mãe, a fêmea e os filhos, sejam eles filhos, os filhos do casal ou mesmo adotados, né? Criados no seio da família cristã. Destruir casamentos com divórcios e novos casamentos, fazendo com que o casamento seja visto apenas como uma instituição falida que fracassou e que não é mais necessária. Hoje basta se fazer arranjos e contratos e coisas assim, sempre descaracterizando o casamento. Destruir os filhos, transformar os filhos, especialmente os filhos dos crentes, em filhos de Belial, que odeiam estar na igreja, que não aceitam ser discípulos de Jesus, mas estejam perdidos na bebida, nas drogas, nas perversões sexuais e prontos, com a mente pronta para defender os seus ensinamentos, as suas ideologias, como estão acontecendo nas escolas hoje, onde as crianças veneram muito mais o Karl Marx e o Che Guevara do que a Jesus Cristo. Corromper a igreja. Como não pode destruir a igreja? O espírito do anticristo está corrompendo a igreja com toda a sorte de obras do inferno. Ideologias de esquerda e de direita, paganismo, festas pagãs dentro da igreja, feitiçaria, objetos ungidos e com poder, ganância e cobiça pelo dinheiro, transformando pastores, apóstolos e bispos que eram pobres em homens ricos com dinheiro da obra de Deus. Não produzem nada, não tem nada e tão rico, escandalizando o mundo e fazendo com que os crentes prefiram ficar em casa, na tal igreja solitária, sem serviço aos irmãos e sem a comunhão, a coinonia do Espírito com os seus irmãos. São membros que vivem fora do corpo. A igreja é como se um braço decide viver sozinho e fala, não preciso do corpo. Completar a obra do que diz em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Cada vez mais, o mundo está sob o controle do diabo e aceitando isso com naturalidade, inclusive os crentes. Então não é um problema só de estar sujeito, é de estar aceitando. O ensino de Cristo vai se tornando cada vez mais algo desnecessário na vida das pessoas e de muitos cristãos, ditos evangélicos. Sabe, pois, você já aceitou, esse é o que eu tenho falado aqui. Sabe, você já aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe disso. Mas esse é um tema para o próximo vídeo. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E se você gostou, deixe aí o seu gostei, deixe o seu like. Pode deixar o seu comentário de edificação para todos. Compartilhe com o máximo de número de pessoas que você puder. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e me ajude. Isso é o papel de poder evangelizar e instruir através da palavra do Senhor. Como você observa, os vídeos são sempre feitos com o original da palavra do Senhor. Cito muitas traduções, né, diversifico as traduções para que solidificar ainda mais aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está assistindo. E por isso que estou fazendo em forma de videoaula, para facilitar mesmo o entendimento de todos, porque essa é a ideia, é que você entenda de forma clara. O que você vai fazer ou não, aí já é um problema seu. Mas a minha missão é dar a informação. Então, eu te agradeço mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe.